Este programa tem o apoio de Rui Cunha Contabilidade. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Boa noite, bem-vinda ao Jornal Diário, edição de quinta-feira. Arrancamos com a atual análise dos dados sobre o novo coronavírus Covid-19 em Portugal. Segundo a Direção-Geral de Saúde, foram identificadas nas últimas 24 horas mais 10 mortes e 770 infectados em Portugal, aumentando o número total de óbitos no país desde o início da pandemia para 1.888 e levando o número de casos confirmados para 66.396. Vereador da Educação de Lousada diz que será quase inevitável a suspensão de algumas turmas e também atividades presenciais. Na semana em que se iniciam as atividades escolares, o vereador de Educação da Câmara de Lousada, António Augusto, realçou que foi feito um trabalho imenso pelos vários atores da comunidade escolar no sentido de garantir que as escolas pudessem acolher os alunos, docentes, funcionários e demais intervenientes, salientando, no entanto, que as escolas não se encontram isoladas das suas comunidades, o bom ou o mau, e o que se fizer fora delas refletir-se-á dentro delas. Presidente da Câmara de Felgueiras apelou para a serenidade no início do ano letivo e para o cumprimento das normas. Com o arranque do ano letivo, o Presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, apelou à serenidade e à necessidade de todos os intervenientes escolares cumprirem com as regras e normas estabelecidas pela Autoridade Nacional de Saúde. Segundo a autarquia felgueirense, a Câmara Municipal tem vindo a promover reuniões com vários representantes da comunidade para programar o arranque do ano letivo e estão a ser tomadas várias medidas no sentido de evitar o alastramento da pandemia. De acordo com o município, no decorrer das reuniões estabelecidas, foi entendido generalizado abrir o ano escolar de forma progressiva, permitindo um período de adaptabilidade às novas regras e limitando no máximo os períodos de concentração de alunos, particularmente nas EB23 e no ensino secundário, onde se concentra o maior número de professores e alunos. Câmara Municipal de Marco de Canaveses investe 600 mil euros na fachada do Estádio Municipal de Alpendurada. A Câmara Municipal do Marco de Canaveses vai investir 600 mil euros na fachada do Estádio Municipal de Alpendurada. Segundo a autarquia, já está fechado o concurso para a execução do encerramento da fachada da bancada sul do Estádio Municipal de Alpendurada, tendo a obra um prazo de execução de 8 meses e deverá iniciar ainda este ano. Citado em comunicado, o Paulo Couto, vereador da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, realçou que é com satisfação que o município vai avançar com esta obra. A autarquia premia criadores paivenses com incentivos raça arauquesa. A Câmara Municipal de Castelo de Paiva, reconhecendo a importância da agricultura na economia do concelho e em particular do crescimento que se verifica ao nível da produção de gado bovino da raça arauquesa, deliberou atribuir apoios financeiros aos criadores sediados no concelho inscritos na ANCRA, Associação Nacional de Criadores da Raça Arauquesa, no montante de 50 euros por cabeça, contemplando 102 exemplares desta raça, num valor de cerca de 5.100 euros. Segundo a autarquia, este anúncio surge num tempo dedicado à Santa Eufémia, cuja romaria não teve este ano o habitual e concorrido concurso nacional de gado bovino, que junta mais de 100 exemplares das duas raças e premia dezenas de criadores. Citado em comunicado, o Presidente da Câmara de Castelo de Paiva, lamentando neste contexto de pandemia a impossibilidade de não se realizar estes concursos, realçou a importância destas iniciativas e apoios como um forte incentivo e estímulo aos criadores da região.
Em Penafiel, homem suspeito de violência doméstica ficou em prisão preventiva. O homem de 54 anos, residente no concelho de Penafiel, que foi detido no dia 14 de setembro pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel, por suspeita de violência doméstica, ficou em prisão preventiva. Segundo as autoridades, no âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito injuriou e ameaçou a sua mãe de 80 anos, exigindo-lhe dinheiro para satisfazer o seu consumo de bebidas alcoólicas. Passamos agora a uma entrevista inserida neste Jornal Diário com Mariana Nogueira, uma entrevista ao escritor Carlos Queiroz. É verdade, Inês, já tenho na minha companhia o ilustre escritor Carlos Queiroz. Olá, Carlos, muito boa noite, obrigado. Tudo bem? Olá, tudo bem, obrigado. Olha, antes de mais, muito obrigada por estar aqui presente no Novo Canal para nos apresentar o seu novo livro, A Rapariga Invisível, não é assim? Sim, A Rapariga Invisível foi colocada nas livrarias em todo o país no dia 4 de setembro, portanto é muito recente, de facto. Muito recente. Estive na Feira do Livro em Lisboa, que correu muito bem, na de Porto também, correu de forma excelente. E é mais uma novidade em termos de livros, para além de todos aqueles que se publicam no país, que são muitos, felizmente, não é? Esta já é uma edição de um anterior, é assim? Quer-nos explicar? É uma reedição do anterior, exatamente, de um outro que se chamava A Mensagem do Limbo, por razões, enfim, de incoerência de editoras, eu abandonei a editora anterior, e naturalmente que optei por esta que tem mais músculo e consegue realmente colocar o livro em vendável em tudo que é local de venda de livros e também nas plataformas online, que é sempre interessante. Que livro é este, Carlos? Qual é a mensagem, ou a sinopse primeiro, se calhar? O que é que fala este livro? Vamos lá. Para um autor é sempre difícil falar sobre o livro que escreve, porque... até porque posso lhe dizer que raramente leio aquilo que escrevo, no sentido em que depois de terminado, normalmente não faço aquela leitura de leitor perante o livro. Mas, evidentemente, estou sempre suspeito daquilo que vou dizer, mas posso fazer um preâmbulo do livro. Esta é uma história que, em termos de género literário, está ali entre o thriller e o romance, se bem que mais pendente para o thriller, e pelas razões que já vamos ver. É uma história que tem duas ou três componentes distintas. Uma, o lado científico, neste caso a nível da neurociência, que é importante nesta componente, nesta história. Tem o lado humano, onde podemos incluir aqui alguns valores, como o amor na sua vertente mais pura. Temos a parte da amizade e a parte da descoberta e da aventura perante o desconhecido. Depois temos outra componente, que é provavelmente aquela que nos leva mais para o thriller, que é ali o roçar o sobrenatural, ou o paranormal. Sendo que essa interpretação fica ao critério de cada leitor, porque só no fim do livro é que provavelmente terá uma ideia formada sobre isso. Portanto, terá de o ler mesmo até ao fim. Terá de o ler até ao fim. No entanto, se quiser, posso lhe dizer que estamos aqui perante... Vou só contar um bocadinho da história, muito sintética, como é evidente. Muito de cima. Mas para percebermos do que é que falamos. Imagine uma doente em coma profundo há 2 anos, período esse que a partir do qual os médicos entendem que devem desligar-lhe as máquinas de suporte de vida, porque comprova-se que é irreversível esse coma e, portanto, não fará sentido alimentar um corpo perante esses factos. A verdade é que ela está consciente. Cientificamente está comprovado que em algumas situações de coma as pessoas podem estar conscientes, podem ter percepção do que se passa à sua volta, podem sentir o cheiro das coisas, inclusivamente, mas não está comprovado e não conseguem reagir. Portanto, é como alguém que está preso dentro do corpo e quer pedir socorro, mas não tem como. Nesse entretanto, envolvidos esses cerca de 2 anos em que está na fase iminente de desligarem as máquinas, há um outro paciente que dá entrada no hospital com um tumor cerebral
E nesse caso concreto, nessa tipologia de tumores que ele tinha, é possível eles terem alucinações, visões, enfim, uma série de coisas que não são reais, mas que ele vê uma menina que lhe diz: existe alguém no piso 8 que está em coma profundo, mas que está vivo e não podem desligar as máquinas. Ora, e aqui começa a questão que se levanta entre o neurocirurgião português que o vai operar e o neurocirurgião brasileiro a quem ele pede ajuda para esta cirurgia delicada, em que um diz não pode ser, digamos, estamos perante um caso de uma patologia que é irreal, ele não pode saber isso, e temos um outro colega brasileiro, e aqui foi intencional, porque os brasileiros são um bocadinho mais dados a essa descoberta do surreal, não é de espiritismos que estamos a falar, mas do espiritual. O que é que existirá, eventualmente, para além disto? E essa dicotomia entre os dois que se foi formando é muito interessante porque, a certa altura, percebe-se das duas uma. Ou ele tem uma visão, de facto ela não é real e não passa disso, ou temos de comprovar se, de facto, a pessoa X está consciente dentro daquele corpo. Eu já vi por alto, não é? Tudo isso que está a dizer. Isto parece que transmite muito uma mensagem de esperança. É esse também um objetivo? Também é, de alguma forma, as interpretações são sempre individuais, mas há aqui uma coisa que eu gostaria de realçar perante essa pergunta, que é, todos nós, e nós ao fim de uma determinada idade começámos a questionar algumas coisas que na juventude não está muito longe disso acontecer, mas atenção, há jovens que o fazem, que é o que é que existirá eventualmente para além disto, da nossa consciência, da nossa mente, do nosso espírito, são coisas diferentes, e basta ler António Damasio para percebermos que são coisas distintas. De facto, o que é que haverá para além disto? E é uma pergunta que fica no ar com este livro, que é: existirá alguma dimensão para além da terceira, quarta dimensão, a quarta também já é conhecida, onde possamos eventualmente existir, mas que não sabemos, ou não sabemos de todo? E essa é a questão que fica, porque este livro ele vai ver uma história verídica, em que de facto aconteceu isso, um acontecimento muito estranho, muito surreal, que não é fruto de coincidências, garantidamente, que as pessoas que passaram por essa história eu conheço-as, e que me levaram a entrar por aqui neste caminho um bocadinho complicado. Carlos, o facto do livro sair agora, em tempos de pandemia, em tempos que precisamos de manter a esperança no futuro, isto foi propositado? O lançamento agora? Sinceramente não foi. Isto é uma negociação que eu faço com a editora já há cerca de um ano, porque a editora não é fácil entrar nesta editora e requer algum trabalho, algum empenho e alguma, não direi negociação, mas perceber também a editora se pode ou não confiar no nosso trabalho, que é muito importante. Como mais há no país são editoras, como sabe, não é? E de facto, não foi propositado, mas acaba por ser interessante, porque as pessoas, pelo facto de terem estado confinadas, e algumas ainda estão, também foram ou começaram a ler mais do que aquilo que liam. E houve uma corrida, de certa maneira, aos livros e, sobretudo, às compras online. O que é interessante e acaba por refletir-se nas vendas. Era aí que eu queria chegar. Acha que num mundo ainda tão, ou cada vez mais tecnológico, o livro acaba por ser ainda um refúgio? Aí vai continuar a ser. Portugal, dizem que Portugal lê-se pouco. Eu acho que não é tanto assim. Eu acho que já se lê bastante. Há uma franja da população que não lê e não acredita que isso seja interessante, porque tem outros hobbies, tem outros interesses, naturalmente, mas cada vez mais há mesmo a nível da camada jovem, que se interessam pela leitura dos livros. Por isso eu acho que vêm aí tempos bons em termos de venda de livros. É evidente que há muita coisa para vender. Ainda agora na Feira Livre de Lisboa, por exemplo, é colossal a quantidade de livros que se vendem, mas também é verdade que era colossal a quantidade de pessoas que andavam lá e a comprar. Claro. O que augura tudo bom para este setor. Carlos, como é que é o processo da escrita? Tem muitos livros na gaveta ainda por lançar? Como é que realiza toda essa gestão? Confesso que já escrevi mais do que aquilo que escrevo, mas não é por não querer continuar a escrever. Houve aqui um período de 2 anos de algum desalento em relação a editoras, em relação a alguns aspectos da escrita que eu parei um pouco
porque também não sou daqueles que dizem que se não escreverem morrem. Não. Para mim escrever é um trabalho duro, faço porque gosto, mas tenho a noção que é um trabalho exaustivo. Estou a recomeçar novamente, há reedições que vou fazer de outros livros que já foram lançados. Há um outro que está pronto há cerca de 1 ano e meio, que será provavelmente o que vai seguir-se a este. E há outro que está a ser escrito e que estou agora a retomá-lo ao fim de algum tempo de paragem. Muito bem, Carlos. Olha, o livro, a sinopse que fez, parece que vai prender quem o ler. Não sei se quer deixar alguma mensagem final ou acrescentar alguma coisa. Gostaria, antes de mais, de dizer que vou deixar este exemplar para a Nova Canal. Muito como forma de obrigada. agradecimento e também para lerem e terem, enfim, conhecimento do livro. Vamos ter e depois damos o nosso feedback. Agradeço imenso. Entretanto, como mensagem final e a propósito deste livro, eu gostaria de deixar uma mensagem, sim, de facto, que temos que ser excelentes pessoas, o melhor possível. Temos que estar atentos aos sinais que estão à nossa volta, não só do mundo em que vivemos, mas das pessoas que nos rodeiam. Temos que tentar não deixar coisas por dizer, porque, e é o que está aqui neste livro, é, no fundo, alguém que nos deixa, esta jovem pequena, que morre muito pequena, num acidente, mas que não deixou tudo dito a quem queria. E, portanto, no fundo, será um bocadinho essa mensagem. Devemos sempre demonstrar às pessoas, Sim, mais ou sem menos, dúvida. aquilo que elas realmente são para nós. Porque se não existir esta dimensão, provavelmente nunca chegaremos a dizer aquilo que queremos. É verdade, Carlos, já sinto Tá o bem. brilhozinho nos seus olhos. Agora, no final, se calhar, ao entregar-vos o livro, se calhar rubricava. Tem aqui a caneta. Com todo o gosto. Tem aí? Pode ser com essa que é dourada e tudo isso, olha, até... Com licença. Vamos lá então. Que é sempre um momento interessante para o autor poder fazer isso. E para nós, é um gosto enorme. É uma data especial, portanto, aqui está ela, com muito gosto. Maravilha. Fica Carlos, para vocês, está bem? Muito obrigada. Muito obrigado também. Inês, aqui está o livro, todos os espectadores estão lá em casa, já está disponível nas livrarias, portanto, é só procurarem e lerem, porque certamente o irá agarrar. Inês, agora a emissão segue contigo. O Jornal Diário volta em 30 segundos. Até já! O Jornal Diário está de volta com as notícias escritas que pode encontrar em novumcanal.pt. O Concelho de Rezende acolhe entre os dias 28 e 29 de novembro o Rally de Rezende de Ouro Verde, prova que integra o Campeonato Centro de Rallys 2020, já publicada no calendário de provas da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. A prova, organizada pelo município de Rezende, em parceria com o Targa Clube e a colaboração do Automóvel Clube Clássicos de Caldas de Aregos, realiza-se em pista de asfalto. Segundo a autarquia, com a concordância das autoridades de saúde e com a elaboração do plano de contingência, a prova irá cumprir todas as regras, garantindo as condições de higiene e segurança. Altura de conhecermos o tempo para os próximos dias. Analisamos agora a meteorologia dos próximos 3 dias na região e, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva veio para se manter durante todo o fim de semana. Amanhã, dia 18 de setembro, as máximas serão de 25 graus Celsius e mínimas de 13 graus. Já no sábado, as máximas serão de 23 e mínimas de 15 graus centígrados. Domingo, máximas de 22 graus e mínimas de 14.
O Jornal Diário está de volta amanhã, à mesma hora. Boa noite, boa quinta-feira. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.